são as guardiãs da Ria Formosa. Até 2023, 7 entidades nacionais vão intervir nas Ilhas Barreira para melhorar os habitats e as espécies que delas dependem. Na chegada à ponta este da Praia de Faro, ouve-se, ao longe, um piar tímido, mas que rapidamente se reconhece como sendo de aves nascidas há poucas semanas. À medida que nos aproximamos do topo da duna, o canto torna-se cada vez mais forte. É fim da tarde e a andorinha anã, também conhecida como chilreta, está agora a alimentar as crias. Olha, ali vão duas a andar, dois juvenis aqui a andar. Vão, olha ali. Branquinhos. Nós estamos na Barrinha, que costumam chamar Barrinha de São Luís. É uma barrinha que tem recebido algumas intervenções mecânicas de ajuda à abertura da barra, porque as ilhas, quando não têm barras fixas, vão acumulando areia e vão crescendo, e esta barra tem uma tendência a se deslocar para nascente, como todas as outras. E é precisamente nestas zonas novas, ainda com pouca vegetação, ou sem nenhuma, como vocês podem ver, que as andorinhas gostam de fazer os ninhos. Há 2 anos que esta colónia de chilretas nidifica na Praia de Faro. Oriunda de África, esta pequena ave marinha vem à Ria Formosa apenas para se reproduzir. Chega em março e em outubro regressa à casa. Aqui a Ria Formosa é onde há as maiores colónias. Já chegámos a ter 700 casais, é praticamente 80% das chilretas que acontecem no nosso território nacional. Mas é muito variável. Podemos ter 300 casais, 700, 200, portanto de ano para ano é muito variável. Não se sabe muito bem porquê, mas eventualmente tem a ver com disponibilidade alimentar, as condições que encontram noutros territórios, etc. A andorinha anã tem estatuto de vulnerável em Portugal, segundo o Livro Vermelho de Vertebrados, e é considerada uma ave em declínio pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Desde 2016 que a colónia da Ria Formosa vem a diminuir. É por isso uma das espécies-alvo do projeto LIFE Ilhas Barreira, coordenado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, em parceria com mais 6 entidades de investigação, conservação e animação turística. Este projeto pretende, por um lado, conhecer um bocadinho mais as dinâmicas das espécies de aves marinhas que aqui nidificam, das espécies de aves marinhas que também ocorrem na zona de mar, perceber como é que estas ilhas barreira e este efeito protetor que têm para a Ria Formosa, como é que tem evoluído ao longo do tempo, em que estado é que está a vegetação que compõe as dunas destas ilhas, que no fundo lhe permitem dar alguma estabilidade, e também perceber e trabalhar um bocadinho sobre as ameaças que põem em causa a sustentabilidade destas espécies e deste habitat. A Ria Formosa é composta por 5 ilhas barreira: a Barreta, ou Deserta, a Colatra, a Armona, a ilha de Tavira e a ilha de Cabanas, e também por 2 penínsulas, a do Ancão, onde se encontra a Praia de Faro, e a Península de Cacela. As ilhas e as penínsulas estão separadas por 6 canais de maré. Sem este cordão dunar de 60 km, não haveria Ria Formosa. As Ilhas Barreira e as barras de maré são fundamentais na Ria Formosa. Por um lado, como proteção. As ilhas são a proteção do habitat, são a proteção da zona lagunar, que é extremamente rica, e as barras de maré são a alimentação, se quisermos, são a respiração. Por isso permitem respirar, o oxigenar, as trocas.
O Live Ilhas Barreira teve início em 2019 e foi precisamente no ano passado que o ICNF, um dos parceiros do projeto, começou a delimitar áreas de segurança para a nidificação da chilreta na península do Ancão. Na ilha deserta, a equipa da SPEA concentra a atenção numa outra espécie de ave marinha. A gaivota da Alduíne é uma das espécies-alvo do projeto LIFE Ilhas Barreira, que teve início o ano passado, em 2019. E porquê é que é uma espécie-alvo deste projeto? Porque aqui, na ilha deserta, ou Barreta, é onde se localiza atualmente a única colónia desta espécie. Portanto, é o único local do nosso país onde ela se reproduz. E esta espécie tem uma história muito recente como reprodutora em Portugal. Teve início há cerca de 20 anos. Começaram por se estabelecer algumas aves na zona de Castro Marim, perto de Vila Real de Santo António. Entretanto, essa população desapareceu e mudou-se, alguns indivíduos mudaram-se aqui para a Ria Formosa. E atualmente aqui na Ilha Deserta é onde se localiza a única colónia, que tem vindo a aumentar de ano para ano, da monitorização que tem sido feita, mas sabe-se ainda muito pouco sobre o sucesso reprodutor, ou seja, se os adultos conseguem criar juvenis depois que voam e que crescem, porque há de facto, tem-se verificado alguma mortalidade nesta colónia e estamos a tentar perceber quais são os parâmetros da ecologia reprodutora desta espécie nesta que é a colónia, a única colónia da gaivota da Alduíne em Portugal. Tal como a chilreta, esta gaivota de canto rouco migra para a Ria Formosa apenas na primavera. Quando o outono se aproxima, a gaivota de Alduíne voa para sul. Através de marcadores GPS, os investigadores da Universidade de Coimbra, que também é um dos parceiros do projeto, registaram voos até ao Senegal. É também uma das componentes que este projeto nos vai permitir conhecer melhor, são de facto os movimentos das aves desta colónia, não só na altura em que estão aqui a reproduzir-se, perceber quais são as áreas no mar que usam mais para a sua alimentação, porque isso depois também nos vai dar alguma informação sobre que áreas no mar é que devem ser protegidas e classificadas, mas também nos períodos de invernada, para perceber bem para onde é que estas aves vão quando não estão cá. À deserta chegaram cerca de 6.000 gaivotas de Alduíne no ano passado, 3 vezes mais que em 2014. São números de crescimento impressionantes, mas que não espelham a realidade europeia. Os dados dão conta de uma regressão de 30% na Europa e, por isso, ainda este ano, a ave deverá passar de um estatuto de pouco preocupante para vulnerável. Outro dos aspectos que vamos tentar perceber, e porque essa informação tem acontecido com esta espécie no Mediterrâneo, é perceber a dependência que ela tem das rejeições de pesca. As rejeições de pesca é o pescado que geralmente é deitado fora, nas embarcações, que não é aproveitado para ser desembarcado, e no Mediterrâneo tem-se verificado que esta espécie se especializou nessa fonte de alimento. No entanto, a tendência futura é que as rejeições desapareçam e, portanto, vamos também aqui tentar perceber, durante o tempo do projeto, qual é essa dependência aqui desta população, através também do trabalho com os pescadores e das embarcações de pesca, para percebermos, de facto, se no futuro, quando deixarem de existir rejeições, se a população conseguirá se ajustar a essa falta de alimento. É sobretudo na Barreta que as equipas do LIFE Ilhas Barreira têm concentrado a atenção. Luísa de Sousa prepara-se para recolher novas imagens aéreas da ilha mais meridional do sistema. Este drone que nós estamos a utilizar é um drone com uma câmara multiespectral que nos permite determinar índices de vegetação, mas também, ao mesmo tempo, com este ou com outro drone que possuímos, determinamos a elevação do terreno, por isso fazemos modelos de elevação do terreno. Com isso conseguimos fazer duas coisas.
Uma, saber se houve transformações ao longo do tempo na morfologia da duna e ver se ela está a evoluir. E, por outro lado, acompanhar a variação da vegetação, tanto na sua sazonalidade quanto na sua alteração ao longo do tempo. A equipa do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve está a comparar as fotografias aéreas deste último ano com outras recolhidas desde o início do século XXI. Já chegou a uma conclusão: a vegetação da Duna da Barreta está cada vez mais degradada e a grande responsável é uma conhecida ave marinha. Essa degradação parece ser visível entre 2013 e 2015, de uma forma explícita, através da fotografia aérea, e depois tem continuado e tem-se propagado no tempo, sobretudo nestas duas áreas com maior ocupação pela gaivota pata amarela. Esta gaivota, este tipo de gaivota, vive aqui, por isso nidifica, mas também passa o resto do ano, e por isso está sempre sistematicamente sobre o sistema. O pisoteio é visível e por isso com o pisoteio determina o não crescimento da vegetação, mas também os dejetos, que são extremamente ácidos e que acabam por também não permitir que haja uma capacidade de renovação vegetativa. Gaivota de patas amarelas e gaivota de Auduin partilham a mesma ilha, mas nunca se misturam. A um olho pouco treinado pode ser difícil distingui-las, mas são, na verdade, aves com características distintas, em particular no bico e nas patas. A gaivota de Auduin tem um bico vermelho e patas verde escuras ou cinzento esverdeadas. Já a outra gaivota tem, como o nome indica, patas amarelas e um bico alaranjado. Esta tem uma alimentação muito generalista que vai do peixe aos restos de comida disponíveis nos meios urbanos. Já a gaivota de Auduin come apenas peixe. A pressão que exercem sobre a vegetação da ilha é também muito diferente. A população atualmente da gaivota de Auduin está estimada em cerca de 3.000 casais. Portanto, aqui nesta área onde nós estamos, costumam estar cerca de pelo menos 6.000 adultos instalados. E podemos ver que a vegetação de facto ainda existe alguma, um bocadinho mais escassa em algumas áreas, mas a vegetação ainda subsiste. E depois com o nascimento dos juvenis e das crias a população aumenta. A de patas amarelas, a estimativa atual são algumas centenas de casais, mas que também têm tido um crescimento muito rápido de ano para ano. Os povoamentos são distintos e parece-nos que o povoamento associado à gaivota de patas amarelas está notoriamente nas áreas degradadas, enquanto que o povoamento associado à gaivota de Auduin está fora dessas áreas, não parece ter um impacto relevante na evolução dunar. Provavelmente por ser uma gaivota que acaba por não estar em permanência no sistema e por isso não tem uma pressão continuada no sistema. As gaivotas de patas amarelas estão a destruir não só a vegetação, mas a desequilibrar todo um habitat prioritário, as dunas cinzentas. São estruturas de areias fixas estabilizadas por vegetação nativa que formam um cordão. São chamadas cinzentas devido à cor que resulta de restos de plantas e gramíneas que ficam na areia. Nas imagens aéreas produzidas pela equipa da Universidade do Algarve, apenas o goivo da praia parece resistir à presença das gaivotas. Os investigadores estão a testar métodos de recuperação da duna. Esta estrutura que está por trás de mim é uma estrutura dita de exclusão, pretende dissuadir as gaivotas pata amarela a ocuparem aquele espaço que ali está. É composta por alguns ferros protegidos para que também elas não se alejem e alguns fios que não lhes permitem a entrada dentro daquela área, ou que reduz pelo menos a entrada dentro daquela área. A ideia é que elas não ocupem esta área e ao fim de algum tempo nós possamos ver se a duna, quando não tem a ocupação da gaivota de pata amarela, tem capacidade por si só de recuperação
da sua capacidade funcional e, sobretudo, aqui da ecologia que lhe está associada. Ainda vai demorar algum tempo até conseguirmos ter uma análise robusta, porque o crescimento dunar e a evolução dunar é relativamente lento, mas vamos fazer uma monitorização ao longo de 2 anos desta área. Sim, uma das técnicas que estamos a usar é a recolha de sementes das espécies nativas aqui das dunas, para depois as lançar, semear nas áreas que precisem dessa regeneração. As estratégias que eventualmente se venham a colocar e que estão a ser desenvolvidas a nível de projeto terão que passar também muito pela própria restrição eventual da alimentação à gaivota de pata amarela. Porque enquanto houver alimento e enquanto houver um sítio adequado e agradável para essa gaivota se estabelecer, muito provavelmente a degradação dunar continuará a existir. A Ilha Barreta funciona como um laboratório para o trabalho que o grupo pretende vir a realizar nas restantes ilhas Barreira. O controlo de invasoras é uma das áreas de intervenção. Estamos a remover o chorão manualmente e vamos começar a testar uma técnica que foi usada noutros países, que é uma técnica de, em vez de se remover o chorão, aplica-se uma tela escura sobre as manchas no período de maior calor, para que, no fundo, as condições de clima e de temperatura alta promovam a morte da planta e também a inviabilização das sementes. O chorão, mesmo quando é removido, durante muitos anos pode voltar a nascer, pode haver novos rebentos, porque o banco de sementes é muito elevado e por isso tem que estar a fazer o controle a longo prazo. O trabalho de campo do LIFE Ilhas Barreira não se limita à terra. No mar, os investigadores vão estudar como evitar a captura acidental da pardela balear, a ave marinha mais ameaçada da Europa. A pardela balear nidifica apenas nas Ilhas Baleares, em Espanha, mas no verão os adultos e os juvenis viajam até à costa portuguesa. Os dados mais recentes apontam para uma população entre 25 mil a 30 mil indivíduos. A população desta espécie tem vindo a sofrer uma redução acentuada, estimando-se um declínio anual de 7,4%. Vamos estar a trabalhar com algumas embarcações para testar métodos que reduzam ou que eliminem esse problema. Uma que tem dado muitos bons resultados é uma técnica em que utilizamos uma espécie de papagaio afugentador em forma de ave de rapina, que já temos testado em redes, no cerco, no palangre, e de facto parece afastar as aves no momento da operação, no momento mais crítico. Aqui não sabemos se será a melhor técnica, estamos ainda a caracterizar o problema para ver se de facto essa poderá ser uma opção, ou outras que passarão por tentar definir alguns métodos de espantamento, sejam sonoros ou visuais. O projeto LIFE Ilhas Barreira está orçamentado em 2,5 milhões de euros e é comparticipado pela União Europeia a 75%. Os dados obtidos nos 4 anos de estudo poderão vir a mudar os regulamentos que tutelam a Ria Formosa e, em particular, rever os limites da zona de proteção especial da área protegida. No topo do cordão dunar da deserta é fácil de perceber o imenso dinamismo das areias das Ilhas Barreira. Esta ilha tem a particularidade, sobretudo na zona onde nós nos encontramos, de ter aumentado muito em largura. Esta área onde eu estou sentado é a crista do cordão dunar que estava estabelecido em 1927, mais ou menos, e para a minha direita começava a praia, iniciava-se a praia aqui e tínhamos o mar aqui ao lado. Esta área, na sequência da construção da Barra de Porto de Olhão e de Faro, teve aumento e por isso todas as dunas que nós vemos daqui até ao mar, toda esta extensão corresponde a uma extensão de dunas que se formou
e aumentou nos últimos 100 anos, ou menos, na realidade. Isso é uma ilha que tem estado em acumulação no seu sentido geral, contrariamente a outras, onde este sedimento que fica aqui não passa, por exemplo, para a ilha da Colatra, e aí temos situações de erosão e de recuo. As nossas areias vêm sendo roubadas numa praia mais apoente e vêm vindo sendo depositadas e roubadas uma vez e outra. E por isso também as nossas barras se deslocam neste movimento. Há uma tendência grande a estas ilhas migrarem para dentro. Por exemplo, a ilha da Armona, na zona da Fuseta, nos últimos anos, é capaz de ter migrado uns 60, para não dizer mais, metros para dentro da ria, mas os sapais estão ali. As plantas que ali estão vão elevando o fundo da ria para receber estas areias e, portanto, para ter um processo natural de transformação em praia também, que é o que está a acontecer em Cacela. Se passarem por Cacela, aquela ilha está praticamente a encostar, as areias já estão todas por trás, por cima do sapal, só falta transformar-se em praia, sem ria pelo meio. Este mapa demonstra bem os avanços e recuos das areias ao longo das Ilhas Barreira. Quanto maiores são as setas, maior a deslocação de areias nesse sentido. Enquanto a Barreta ganhou imensa área em 40 anos, por exemplo, Cabanas e Cacela recuaram de forma significativa. Já se afirmou que as Ilhas Barreira desapareceriam em 100 anos devido às alterações climáticas que potenciam eventos extremos como as tempestades e pressionam as ilhas junto da costa. Mas quem está em risco não são as ilhas. As Ilhas Barreira, como eu disse, quando em estado natural, têm uma capacidade de transformação e de adaptação enorme. E conseguem recuperar a duna noutra posição, conseguem recuperar o seu habitat noutra posição, ir migrando, ir evoluindo, à medida que o nível do mar também vai evoluindo. As áreas onde existe ocupação antrópica e onde a duna foi substituída por asfalto, por alcatrão, por algo rígido, não têm essa possibilidade. E aí sim, teremos dificuldades em restabelecer o equilíbrio, teremos dificuldades em ter uma adaptação dessas áreas às novas condições de nível de mar ou de tempestades. Aí terá que ser o homem ou a retirar-se ou a colocar proteções. E não haverá muito mais do que estas duas soluções. Das 884 construções que a Sociedade Polis Ria Formosa identificou para serem demolidas nas Ilhas Barreira, metade já não existe. Das 442 que ainda se mantêm de pé, 111 são de primeira habitação, a maioria na Praia de Faro. O Polis é, porventura, um plano muito ambicioso. E com muitas vertentes diferentes. Acho que várias delas foram cumpridas, outras estão ainda por cumprir, nomeadamente em algumas zonas de risco, que continuam a ser de risco porque não tiveram qualquer tipologia de intervenção, nem tiveram relocalização, nem tiveram proteção com colocação de areia, por exemplo, e por isso o risco mantém-se exatamente como estava há 10 anos atrás, ou até pior, face às alterações climáticas. Está a falar de que zonas? O Farol, estou a olhar para ele aqui à minha frente, ou a Praia de Faro, que está atrás de mim, neste caso. E estas duas áreas ainda continuam a ter o mesmo risco que tinham antes da intervenção do Polis. A Praia de Faro e a Ponta do Farol são as zonas com maior probabilidade de sofrerem galgamentos. São também as áreas onde há maior contestação da comunidade. Uma outra questão que é fundamental ser considerada e que o projeto Life Ilhas Barreira tenta considerar é a comunicação com as populações. Eventualmente o Polis terá pecado também por uma falha de comunicação e de gestão com as populações.
É fundamental que as populações sejam participativas, contribuam e estejam dentro da solução de gestão. Caso contrário, torna-se muito difícil, para não dizer impossível, implementar as medidas. Há 6.000 anos que estas ilhas de areia estruturam a laguna da Ria Formosa. Dinâmicas e adaptáveis, são habitats extraordinários para centenas de espécies e zona de fruição de milhares de pessoas. A conservação das Ilhas Barreira é fundamental para que as atividades económicas da Ria continuem a existir e para que aves marinhas possam prosperar. E isso requer intervenções concertadas entre todos os que tutelam e vivem nas ilhas. Esperamos por si na próxima semana em mais um programa Bioativo.